pessoas, eu vim aqui comentar algo que eu não achei que eu ia comentar aqui. Eu achei que eu ia usar esse anime, que é o Romantic Killer, que saiu esses dias na Netflix, pra comentar somente os spoilers pra membros, que é algo que eu já faço, mas eu ri tanto. Eu literalmente vi a protagonista fazer algo que parece esdrúxulo, mas que eu literalmente fiz no mês passado. Então eu olhei aquilo e falei assim, eu preciso comentar de Romantic Killer, porque foi muito além do que eu esperava, eu ri muito, teve uns momentos fofos e teve até momentos desesperador com direito a faca e stalker. Então vamos falar um pouquinho de Romantic Killer. Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. A gente simplesmente começa com a Anzu. Ela tem assim os três propósitos da vida dela, que são chocolates, jogos e gatos. E eu queria dizer algo pra vocês, que assim, ninguém falou nada, mas as poucas vezes que eu comentei desse anime, eu fiquei assim, cara, tudo bem, arrancaram chocolate, eu fico triste também, mas arrancaram jogos, mas arrancaram o gato, não era gatos no plural, era o gato dela, sabe? Tipo, aí eu fiquei imaginando, mano, um cara vem, um bichinho mágico vem e some com a minha gata, então eu fiquei desesperada e eu só respirei tranquilamente. No fim do primeiro episódio a gente descobre que sumir com o gato foi, na verdade, colocar o gato na guarda dos pais dela e eles mudarem de país, então o gato foi junto, mudou os pais e o gato junto pra ela não ter acesso ao gato. E na hora que ela descobre que ela vai ser proibida, simplesmente ele está com o gato em cima do ar-condicionado, não pergunte. E aí o gato não fala com ela a partir daí. Ou seja, tá tudo bem com o gato, nenhum animal fictício foi ferido nessa animação. Só pra quem ficou encanado com o gato, porque eu fiquei. Mas enfim, um bicho aparece e some com esses três grandes da vida dela, porque com eles, ela ignora relações sociais no geral. Isso é muito complicado, porque tem a oportunidade de sair, ela não é uma pessoa que ela é antissocial, ela fala bem, ela comunica bem, ela não tem problemas pra socializar. Ela é antissocial, ela não tem problemas pra socializar, ela não é introvertida, ela só é antissocial, sabe? Então, vamos sair, Anzu, não, eu vou upar, e aí ela vai pra casa e vai jogar enquanto ela come doce e vive a vida e amassa o gato dela. Toda carência que ela possa sentir, ou toda necessidade de relação social que ela possa sentir, ela pode usar jogos de relacionamento e abraçar o gato fofo dela pra isso. E ele fala assim, não, a gente vai te usar como cobaia no experimento pra amor. Você vai encontrar amor, então a gente vai virar tipo um Otome Gamer aqui. A gente vai ter garotos bonitos por aí e te envolver em situações com esses garotos pra você se apaixonar. E aí ela teima, por quê? Cara, imagina só, doce, jogos e o seu gato de estimação versus arrumar um par romântico? Pô, pesou, hein? Pesou bem. Eu imagino se virassem pra mim e falassem assim, você vai perder a Kate, que é a sua gata, você vai perder animes e você não vai comer chocolate. Eu ia ficar triste, você ia acabar com a minha vida. Então assim, cara, dá pra entender o desespero dela. A gente principalmente consegue entender o desespero dela. E ela resolve que vai teimar, ela não vai se apaixonar. Na verdade, na minha cabeça, eu entendi que se ela se apaixonasse, ela ia receber tudo de volta. Ela entendeu o contrário. Simplesmente ela decidiu que ela não ia se apaixonar, não importa o quê. Então ele some com todo mundo, ele acaba sumindo com os pais dela também, porque alguém precisa levar o gato pra longe, então vai todo mundo fora do país, e ela fica pra trás, porque ela tem escola e eles largam ela lá. Numa das primeiras minutos aí, a gente já tem ela esbarrando com um cara bonito, só que ela faz o celular dele cair no chão e quebrar. Ele não se importa, ele não precisa, tal, não precisa pagar, tá tudo bem, foi acidente. E aí ela corre de um jeito muito engraçado e vai embora, porque a Anzu é bem expressiva, ela é bem gente como a gente, então assim, não tem aquele momento delicado, aquela heroína perfeita, não, mas a Anzu é socorro, meu Deus, entendeu? Me identifiquei. Saiu correndo que nem a louca, e aí eu nunca mais vou encontrar esse cara, né? Ela cai na frente dele, no meio do metrô, e aí ele fica olhando, ele não se mexe pra ajudar. E aí ele simplesmente ficou chocado assim com o outro, né? Porque os dois são da mesma escola, mas ele vai pra um lado, ela pro outro, e uns minutos surge uma menina, entrega uma carta pra ele, e ele nem aceita, ele fala, não valeu, não tô interessado. Mas tipo, de um jeito, numa frieza, e a menina assim quase chorando, mas você deve, você é obrigado a aceitar os sentimentos alheios? Não. Até aí é polêmico, mas eu não achei que ele tava errado, não. Só que deu pra perceber que ele tinha um jeito meio áspero de falar com as pessoas, mas se o povo quer se arrastar atrás dele mesmo descendo meio bunda, é um problema dela. Mas eu fiquei assim, ai cara, lá vai, aqueles meninos arrogantes e eles vão tentar forçar a par, mas não, eu estava errada. Na verdade, essa pessoa é um doce. Julguei ele de primeira, não devia. O Tsukasa, que é esse menino frio, ele é um doce. Mas aí a gente tem o Tsukasa na história, e aí a gente acha que vai ter aquelas situações, feijão com arroz, e a gente tá muito enganada. A gente corta pro fato de que a Anzu tá vivendo sozinha na casa dela, e eu literalmente fiz isso há uns meses atrás, um mês atrás. Simplesmente parece uma barata, grande, das grandes. E ela fala, nossa, e agora o que eu faço? Vou morrer, tá quase subindo no gabinete da cozinha. E aí ela fala, não, eu vou batalhar. E aí ela cata, gente, eu vou catar esse Gatorade pra ela. Ela tá com veneno e fala, tchau, 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 tchau.
E aí você pensa assim, vai morrer. Não, não saiu um gás, o veneno tava vazio, gente. Aí ela pensa, eu só tenho uma escolha. Agora que eu não consigo matar a barata, eu preciso sair da minha casa. Então a barata voa na direção dela, ela corre pela porta e ela sai pela rua. Um sapato de cada, um caçado de cada e sai correndo pela rua. E aí ela vai se enfiar num parque, porque ela não vai voltar pra casa porque tem uma barata lá. Eu literalmente fiz isso mês passado. Eu saí pela porta, fiquei um tempo no corredor e eu fui embora, eu voltei no dia seguinte. Então, assim, não julgo porque eu fiz igual, me senti exposta, mas enfim, simplesmente ela não ia voltar. Só que aí começa a chover e quem que passa no parque? O Tsukasa. E ele fica assim, oi, a Anzu. Fica, não, você não está me vendo, não está aqui, mas não tem como não ver a Anzu, porque ela tem o cabelo bem vermelho, então, tipo, não tem como ela passar despercebida. Simplesmente ele topa ir na casa dela, matar a barata, e ela acaba agradecendo, apesar de que ela já tá super, nossa, caí na frente dele, derrubei o celular dele, agora ele tá indo lá na minha casa me ajudar, ele me resgatou da chuva. Uma hora você fica com vergonha, né? Uma hora você percebe que você tá passando do ponto. E ela já tinha reparado, mas, cara, o medo da barata é mais forte. Então ela deixou ele ir na casa dela. Só que aí começa a chover muito forte. E isso é culpa de quem? Daquele bichinho desgraçado que sumiu com as coisas dela. O nome dele é Riri e ele simplesmente tacou uma magia pra chuva ficar muito, muito, muito forte. E aí, a hora que ele abre a porta e vê que tá chovendo, ele fala, eu corro até em casa. E aí um graveto, não é um graveto, é uma tora, pá, e fica no vidro da porta. E aí ele fecha e volta pra dentro. Vai ter como, ele vai morrer se ele for pra rua. Nisso ele faz com que o moleque durma lá. Então o Riri vai ficar anime inteiro dando uma empurradinha. Aí você fica assim, até agora parece um romance meio clichê, não achei engraçado, tirando essa da barata que foi ótimo. Não achei tão engraçado. Cara, fica, porque tipo assim, sabe aqueles momentos que acaba o cara pra ensinar a menina, mal clichê? Acontece ao contrário. E não acontece de um jeito fofinho. Por exemplo, a barata vem na direção da Anzu, ela não fica, ai, me ajuda. Ela fica, oh meu Deus! E ela corre e pula nele, ele cai com tudo no chão. E é desesperador. As caras que o anime faz zoelam muito, então é maravilhoso. E é claro que não ia ficar ali só o casal feijão com arroz. Do nada surge um amigo de infância. E tipo assim, até uns minutos atrás ela não tinha um amigo de infância. Do nada ela abre a porta e aí o amigo de infância dela tá lá. E ela fica assim, quem é essa pessoa? E ele, eu sou seu amigo de... Eu perdi tudo. A hora que ela abriu a porta eu tinha certeza que o Riri tinha spawnado um amigo de infância pra ela. Ela abre a porta. Eu sou seu amigo de infância. Cara, eu tive que pausar pra rachar, porque eu sabia que ia vir meu amigo de infância. O anime de romance precisa do amigo de infância, entende? E aí é claro que você fica assim, então ela tem um amigo de infância que acompanha ela na escola, ela tem um cara que tá na casa dela, o Riri vai inundar a casa do cara e fazer com que o Kazu more com ela, então tá a Anzu e o Tsukasa morando na mesma casa. Então, assim, meninos bonitos pra todo lado, o negócio já tá indo. Só que não era o suficiente pra ele. O que ele fez? Porque o Tsukasa não ficava muito em casa, porque ele trabalha. Ele simplesmente precisa pagar as contas. O lugar onde ele morava foi alagado. Não tem como viver lá dentro pelo próximo mês. E ele tá ali porque ela decidiu que ia pagar a dívida do telefone desse jeito, entendeu? E deixar ele morar ali. Tudo culpa do Riri. Tudo. Mas simplesmente esse amigo de infância vai entrar na equação. Porque a Anzu tá sozinha em casa e ela ouve um barulho. E ela fica assim, cara, não deu a hora do Tsukasa chegar em casa. E ela sai assim com um taco. Quem que é? Caramba, eu achei que ela ia dar de cara com o melhor amigo de infância dela, ou com o próprio Tsukasa chegando mais cedo. Mas não era o Tsukasa, não era o Junta, era um cara roubando as calcinhas da mãe dela. E aí ela fica muito puta, não porque o cara tá assaltando calcinha, mas porque o cara tá roubando as calcinhas da mãe dela e não a dela. E aí ela fica muito pistola, e o cara assustando num nível com ela, porque ela sai quebrando e gritando, as coisas bem louconas, entendeu? Ele pula a janela, socorro, meu Deus, correndo, dessa louca. E aí ela corre atrás dele, e aí o Junta tá do lado de fora, porque ele tava vindo trazer uma comida que a mãe dele mandou pra trazer pra amiga dele. Sai todo mundo correndo atrás do ladrão. E aí, a hora que o Junta conta pra mãe dele que a Anzu foi perseguida, ela fala, não. De novo, o Riri tá bagunçando a cabeça das pessoas. O Riri faz uma magia tanto pra mãe da Anzu aceitar que tem dois homens morando com ela, que ela não é próxima, tanto quanto a cabeça da mãe do Junta, que simplesmente forçou o filho a morar com a Anzu. Aí agora tem dois meninos e ela sobre o mesmo teto. Em vez de ficar rolando essas cenas, clichês românticas, ou até uma tensão sexual, isso não existe. O negócio é muito mais na comédia, e aí você vai pegando aquele clima família, o negócio pula quase pra um tema slice of life, só que com uns pontos bem engraçados, até que a gente começa a descobrir um pouco mais sobre o Tsukasa, que a gente percebe que o motivo dele ser frio, e que quando as meninas estão olhando pra ele, de ficar arrogante, que é o que pareceu que ele era, na verdade ele parece com medo. Então talvez o Tsukasa tenha medo de mulher. E simplesmente a gente descobre que tem mais da história da Anzu e do Junta do que a gente sabe. A própria Anzu não tinha noção disso, então é bem engraçado ver o como ela não estava olhando os arredores dela e o quão próximo o Junta teve dela o tempo todo. Eu achei que o Riri tinha criado ele e socado no meio dos personagens e mexido na memória de todo mundo. Não, o Junta tava lá desde o começo. A Anzu não reparava nele, mas ele tava lá desde o começo. Então
é muito divertido ver a gente cobrindo mais desses personagens, a Anzu botando mão na própria consciência que ela pode ter os três amores da vida dela, mas seria interessante que ela olhasse um pouco mais aos arredores dela, porque ela tá perdendo coisas, então ela pode ter um pouco de tudo, ela pode ter os três grandes da vida dela e as experiências com as outras pessoas, e a gente ainda tem, assim, momentos hilários. As caras da Anzu eu vou levar pra vida, personagem maravilhosa, então eu recomendo muito, muito, muito Romantic Killer. E teve os dois últimos episódios foi, assim, um pouco sinistro, então eu não tava esperando isso, pra mim foi um que bem legal. Uma coisa que eu quero avisar é que eu não gostei muito do final, porque eles decidem mostrar a Uriri que é só uma Zuvinha pra todo mundo. E aí eu achei que perdeu um pouco o viés do anime, mas de qualquer jeito foi bem legal, eu gostei bastante no geral, então eu super recomendo. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo anime. Bye, bye!